E se o narcisista que te esmaga por fora já estiver ajoelhado por dentro, implorando por um espelho que ele mesmo quebrou? E se o silêncio que você teme seja justamente a linguagem secreta que o inconsciente dele ainda ouve? Carl Jung nos avisou. Aquilo que você não encara em si retorna na forma de destino mascarado. Então me diz, quando alguém precisa desesperadamente que você exista como reflexo, o que acontece quando o reflexo aprende a piscar? Segura essa pergunta. Ela volta. A maioria acredita que narcisista só entende confronto ou elogio. Mentira confortável. O que ele teme não é perder você, é perder o ponto de ancoragem onde projeta a própria grandeza. Jung chamou isso de batalha com a sombra. Quando a imagem idealizada não encontra superfície, o inconsciente abre rachaduras. Chamemos de jejum simbólico. Retirar alimentos sem abandonar a cena. Não sumir, deslocar luz. Parece jogo de distância emocional. É cirurgia arquetípica. Talvez você tenha tentado diálogo, explosão, chantagem emocional. Tudo isso alimenta a persona inflada. O que quebra o ciclo é atingir o complexo oculto que sustenta a máscara. Jung dizia que projeções são convites. O narcisista projeta grandeza porque não suporta a própria fratura original. Se você reposiciona o espelho, ele vê rachadura onde esperava aplauso. Se você nomeia a ferida cedo demais, ele ataca. Se você codifica símbolos que falam com a sombra, ele segue o fio sem entender por que voltou. Estamos entrando aí. Existe um ponto em que a persona cansa e o núcleo frágil busca recomposição. Esse ponto não se ganha gritando, se convoca. Há 5 chaves que atuam como gatilhos indiretos: inversão de foco, corte de palco, espelho retardado, silêncio orientado e transmutação de valor. Mas nenhuma funciona se aplicada como truque raso. Cada uma depende de ler onde a sombra dele toca a sua. Você vai reconhecer esses sinais, porque no fundo sempre soube quando algo nele desmoronava por segundos e você fingia não ver. Hoje não vamos fingir. Fica até o fim, porque vou dobrar essas perguntas de volta sobre você. O narcisista pode voltar de joelhos, mas de que adianta se, quando ele cair, você estiver preso na mesma dinâmica que o trouxe? Jung lembrava que quem olha o abismo precisa saber quem segura a corda. Ao longo desta jornada, vou abrir ciclos e fechar apenas quando você enxergar o padrão completo. Se perder um trecho, perde a chave. Se ficar, talvez não recupere só alguém. Talvez recupere a parte de si que nunca mais aceitará servir de espelho quebrado. Vamos. Você lembra do instante exato em que percebeu que algo nele dependia demais do que brilhava em você? Talvez tenha sido num olhar que durou meio segundo a mais. Ou naquele elogio que soava sempre igual, como se fosse frase ensaiada para manter você parado na frente do espelho. Carl Jung dizia que tudo o que nos afeta intensamente aponta para algo nosso ainda não reconhecido. Então, quando esse alguém insiste em te inflar, será que ele enxerga você, ou o lugar onde deposita o próprio vazio? Segura essa memória. Ela vai voltar do avesso. Há uma tensão entre força e fragilidade que quase nunca mostramos. Por fora, você aprendeu defesas, ironia, afastamento calculado, explosões que fazem barulho. Por dentro, talvez exista a criança que só queria ser vista sem ser usada. O narcisista fareja essa fresta como predador que conhece água em solo seco. Mas e se a fonte secasse de propósito? Não sumindo, mudando a profundidade. Jung chamava de deslocar energia psíquica, retirar investimento de uma imagem e realocá-lo noutra camada da psique. Quando você desloca, quem vivia do reflexo tropeça na própria sombra. A sombra não é só o lado feio, é o que falta. Num relacionamento centrado na persona inflada, todo mundo atua. Ele performa a grandeza, você regula a luz. Enquanto o jogo dura, a projeção alimenta os dois complexos. O dele, de admiração compulsiva, o seu, de validação condicionada. Se um dos dois altera o script, o campo psíquico inteiro range. Jung falava que projeções são peças de alma emprestadas. E quando você recolhe a peça emprestada, o palco escurece.
No escuro, emoções que estavam presas começam a emitir ruído de fundo. É aí que a máscara racha. Talvez você se lembre de momentos microscópicos. Uma pergunta simples que o deixou irritado demais, um elogio que voltou vazio, um sumiço estratégico que provocou avalanche de mensagens depois de dias de desprezo. Esses pontos de ruptura são mapas. Toda máscara tem solda, e solda reage a calor e frio. Se você repetir temperatura emocional previsível, a máscara aguenta. Se variar gradiente de presença e significado, o metal contrai e dilata até abrir fissura. Jung veria nisso um processo simbólico de individuação forçada. A psique é empurrada a encarar conteúdo reprimido quando a estrutura que o encobre perde estabilidade. Só que abrir fissura sem preparo é perigoso. A raiva que vem não é só dele. Pode puxar culpa antiga sua. Quantas vezes você aceitou ser espelho porque precisava provar que era digno de ficar? Quantas memórias você trancou para manter a cena bonita? O trabalho aqui não é punir o narcisista, é retirar o combustível invisível que mantém a dinâmica viva. Ao fazer isso, você toca também o campo onde sua própria identidade foi negociada. Jung chamaria de encontro com o self através do conflito. O centro mais amplo da psique chama de volta aquilo que foi cedido em troca de amor. Imagina um corredor subterrâneo cheio de portas simbólicas. Cada reação exagerada dele aponta para uma porta. Quando ele desvaloriza, qual porta arranja em você? Quando ele some, qual quarto interno escurece? Se você seguir esses rangidos como quem segue vento em mina, encontra complexos, núcleos carregados de emoção que vivem independentes da vontade consciente. Narcisistas sobrevivem anexando-se a complexos alheios. Eles espelham, sugam, devolvem imagem distorcida e se alimentam da energia emocional liberada. Se você aprende a ouvir onde o som ecoa dentro de si antes de responder, muda o campo de troca. Há quem ache que basta cortar contato. Às vezes é necessário, mas quando cortar, não é opção. Família, trabalho, coparentalidade, você precisa de alquimia, não fuga. Alquimia psíquica, para Jung, é a arte de transmutar material bruto em algo integrável. Você não entrega aplauso automático, oferece presença modulada, significado atrasado, reconhecimento condicional ao encontro com verdade. Isso não se explica, se encena com sutileza simbólica. O inconsciente entende padrões antes de palavras. O narcisista percebe mudança de clima e ajusta comportamento para recuperar fonte. Nesse ajuste, brechas. Quando ele tenta reativar o script antigo, acusa, seduz, desqualifica, promete, observe qual isca prende seu corpo primeiro. Medo de abandono, necessidade de ser justo, impulso de provar inocência. Cada isca indica onde sua energia ainda está fora de casa. Recolher não é responder com igual força, é desacelerar o laço reflexo. Uma pausa onde antes havia pressa funciona como espelho que chega atrasado. A persona dele fala sozinha no vazio e, por instantes, sente a ausência do reflexo. Esse vazio é intolerável. E exatamente aí começa a dobra que pode trazê-lo de volta em outra postura. Você já percebeu como certas palavras dele perdem força quando você as ouve sem reagir? Como certas críticas parecem encolher se você não as defende, mas também não as aceita? Esse espaço suspenso é laboratório. Na linguagem junguiana, é o vas hermeticum, o recipiente fechado, onde materiais opostos fervem até alcançar nova forma. Você não contra-ataca, contém. Conter é diferente de engolir. Conter é sustentar a energia bruta sem devolvê-la deformada. No início dói, depois revela. E sim, existem chaves mais específicas. 5 movimentos simbólicos capazes de deslocar a dinâmica a ponto de fazer qualquer narcisista colapsar a performance e buscar reconexão em termos que ele nunca admitiria. Não são truques mágicos, são reorganizações de campo psíquico que exigem precisão emocional e um compromisso honesto com o que você encontra em si quando o espelho vira.
Vamos atravessar cada uma, passo a passo subterrâneo, sem pressa e sem máscara. Se você está pronto para descer mais fundo, me avisa e seguimos para o próximo bloco. Quando o palco caiu, algo mudou no ar. As falas dele começaram a ricochetear sem a plateia de costume, e você descobriu que podia escolher quando responder. Esse intervalo recém-descoberto é ouro. É nele que entra o terceiro golpe, o espelho retardado. Diferente do reflexo instantâneo que a persona usa para se calibrar, o espelho retardado devolve imagem fora de tempo, em outro contexto, com outra luz. Você não nega o que aconteceu. Você posterga a devolução até que o impacto simbólico ultrapasse a defesa automática. Jung falava sobre a função compensatória do inconsciente. O que não é integrado numa camada retorna em outra, como sonho, sintoma, lapso. Aqui, você se torna o guardião consciente desse atraso calculado. Imagina um lago escuro à noite. Se você joga luz direta, a superfície cega e nada vê. Se espera o luar deslocar ângulo, o fundo aparece. O terceiro golpe funciona assim. Ele lança ataque, ironia, pedido dramático. Você registra, não entra na guerra. Mais tarde, horas, dias, às vezes depois de outra conversa aparentemente neutra, você devolve algo como: ontem, quando você disse aquilo, notei que seu rosto fechou antes de terminar a frase. Achei parecido com outra vez em que não é acusação, é relato de espelho atrasado. A defesa automática já gastou combustível. O material cai mais fundo. A sombra, que não teve tempo de vestir a armadura, escuta. Esse atraso não é passividade, é gesto ativo de individuação relacional. Você sai do ciclo estímulo-resposta e entra no campo da consciência que observa, integra e só então responde. Jung insistia que a consciência amplia-se quando conseguimos manter a tensão dos opostos sem agir compulsivamente. O narcisista opera no curto-circuito, cutuca, recebe retorno inflado, reforça a persona. Quando você estica o fio, ele perde o tempo do golpe. É como se tentasse socar no vazio e, horas depois, encontrasse a própria mão desenhada no espelho. Desorienta, abre brecha. Talvez a cena fique mais clara num exemplo vivido. Ele te desqualifica diante de amigos. Você não compra briga ali. Encaminha a noite com neutralidade funcional. No dia seguinte, em espaço privado e calmo, você diz: na conversa de ontem, percebi que brincadeiras sobre mim entram quando o assunto muda para seus projetos. Aconteceu outras vezes. Fico curioso sobre o que isso protege. Não há dedo na cara. Há espelho simbólico. A frase joga luz sobre padrão e desloca foco do ataque para o mecanismo. Quando a persona tenta rir, o tempo já passou. A plateia não está. O espelho está ali. Tarde demais para performance, cedo demais para fuga. A sombra range. O terceiro golpe também vive no corpo. Quantas vezes você sentiu aperto no peito ou tensão no maxilar sempre que ele voltava com aquele ciclo de aproximação e desdém? Em vez de reagir com fala explosiva, você guarda o sinal somático e devolve mais tarde. Toda vez que a gente entra nesse vai e volta, sinto meu corpo travar. Ontem foi igual. O corpo não negocia narrativa, ele registra realidade. Espelhar sensações corporais deslocadas no tempo desarma o argumento intelectualizado do narcisista. Você exagera, foi só brincadeira. Não há discussão com um corpo que treme. Jung via o corpo como veículo do inconsciente objetivo. Quando você o traz, abre canal que contorna a persona. Há ainda o espelho simbólico indireto, poderoso, quando o confronto direto ativa fúria. Você conta um sonho, uma história de terceiros, um mito. Sonhei com um ator que continuava interpretando mesmo depois do teatro vazio. Ouvi sobre um casal onde elogios viravam arma para esconder medo de abandono. O inconsciente adora metáforas. Narcisistas, mesmo quando desprezam psicologia, absorvem narrativas como quem cheira fumaça. Se a história toca o complexo equivalente, a reação vem: irritação, curiosidade, piada defensiva. A imagem entrou. Jung usava contos alquímicos para contornar resistências. Você pode usar pequenas narrativas do cotidiano. Tempo é a lâmina. Se você devolve cedo demais, ele reencena. Se demora demais, vira abandono e reforça a ferida.
O ponto é ritmo vivo. Sentir quando a energia emocional dele cai da crista para a ressaca e devolver nesse vale. Nesses vales, o ego inflado relaxa a vigilância. O material projetado retorna com menos filtro. Observe ciclos. Depois de explosão, vem cansaço. Depois de conquista social, vem queda silenciosa. Depois de afastamento, vem busca. Escolha vales para espelhar. Você não castiga, calibra. É a diferença entre martelo e tuning fino de instrumento psíquico. Prepare-se para deslocamentos estranhos. À medida que você usa o espelho retardado, ele pode começar a antecipar que algo voltará depois. Isso gera ansiedade e, paradoxalmente, abertura. Você vai querer falar sobre aquilo, né? Pronto. A persona convidou a sombra sem saber. Você pode entrar. Quero entender o que acontece com a gente nesses momentos. O narcisista que vive de controle teme o tempo desconhecido. Quando você controla a latência, ele sente o chão mover. Ajoelhar, aqui, começa como ceder tempo. Aceitar conversar na sua cadência. É micro-ajoelhamento, quase imperceptível, mas real. E dentro de você, o espelho retardado expõe onde você reagia para não sentir. Ao segurar, emerge o que estava abafado. Tristeza antiga, raiva que não cabia, vergonha de ter permanecido. Esse material é seu, não dele. Jung diria que o relacionamento torna-se vaso de transformação mútua quando cada um recolhe projeções. Ao nomear o que o comportamento dele acende em memórias suas, ainda que só para si no início, você retira dele a função de espelho-mestre e devolve à própria psique o direito de se ver. Curiosamente, quanto mais você se vê, menos precisa que ele volte. Justamente por isso, ele tenta voltar. O terceiro golpe não busca humilhar, busca reorganizar campo. Quando aplicado sobre o corte de palco já estabelecido, cria circuito novo. Ele lança, você contém, você devolve depois. Ele vê padrão, ele tenta prever, você amplia consciência, ele perde script, você ganha centro. Em termos junguianos, a energia antes amarrada à dinâmica de persona-projeção começa a migrar para um eixo mais próximo do self, o centro regulador da totalidade psíquica. Relações que sobrevivem a essa fase mudam de categoria. Relações que quebram revelam o que nunca houve. Ambas as saídas são ganho de realidade. Então respira e olha para trás. Lembra daquele primeiro olhar que durou meio segundo a mais? Lembra do segundo golpe que derrubou o palco? Agora olha o que acontece quando você devolve cada cena fora do tempo exato em que ele tentou te controlar. Não é magia, é psicodinâmica aplicada com coragem. Se quiser seguir, vamos para a próxima travessia, o silêncio orientado. Você notou como, depois do espelho retardado, as palavras começaram a pesar diferente? Como se cada frase dele viesse com fundo de eco, esperando para ver se você devolveria na hora ou guardaria para mais tarde. É nesse espaço recém-criado que se abre a passagem para o quarto golpe, o silêncio orientado. Não confunda com gelo, castigo ou fuga. O silêncio que corta e destrói é ausência hostil. O silêncio que transforma é campo preparado. Jung chamaria de temenos, o espaço sagrado onde a psique pode operar sem invasão. Aqui, o que não foi dito deixa de ser lacuna defensiva e vira laboratório onde sombra e consciência se encontram sem plateia. O narcisista costuma usar a ausência como arma. Some, seca, retira afeto para ver quem rasteja. Isso é controle por privação. O quarto golpe inverte o eixo porque o silêncio não é retaliação, é direção. Você anuncia limites vivos. Vou pausar essa conversa. Preciso de tempo para sentir o que isso fez em mim. Não vou responder em cima da sua raiva. Volto quando pudermos falar claro. Percebe? O silêncio vem com moldura, a intenção, a promessa de retorno, a contorno simbólico. O inconsciente registra contorno como continente. Quando há continente, conteúdos profundos emergem. Sem continente, só caos.
Esse silêncio tem textura. Ele não é vazio morto, é fogo baixo. Pense num material bruto de alquimia. Se você mexe demais, evapora. Se abandona, apodrece. Se aquece contido, transforma. Quando você se retira de uma interação tóxica e sinaliza retorno em tempo definido, o sistema psíquico do narcisista enfrenta intervalos sem script. Ele tenta reativar mensagens repetidas, acenos dramáticos, desqualificação. Você sustenta o tempo acordado. Dentro desse intervalo, algo nele que sempre contou com resposta imediata encontra o próprio eco. Jung dizia que a tensão mantida entre opostos convoca a função transcendente, aquela terceira via que não estava disponível enquanto brigávamos no nível da persona. Observe o que acontece no seu corpo enquanto sustenta silêncio orientado. Surgem ondas, vontade de ceder, medo de perder, impulso de explicar. Cada onda revela fios que ainda te prendem ao campo de controle dele. Em vez de quebrar o silêncio para aliviar a ansiedade, respira e traduz internamente. Isso é meu medo antigo de ser descartado. Isso é minha necessidade de provar que sou bom. Nomear interiormente estabiliza. O silêncio não é mudo. Por dentro, ele fala com você. E quando você volta à conversa, volta menos disponível para o sequestro emocional. Esse retorno reconfigura hierarquia psíquica. Você responde do self, não do complexo ativado. Há silêncios longos e silêncios curtos. Os curtos salvam diálogos de incêndio. Vou tomar ar e já volto. Preciso parar aqui antes de dizer algo que não acredito. Os longos reorganizam campo relacional inteiro. Dias em que a troca cai para mínimo funcional, não como punição, mas como desintoxicação de padrões repetitivos. Você avisa, estou recolhendo minhas energias, retomo quando estiver alinhado. Ele pode zombar, testar, dramatizar. Mantenha a moldura. O inconsciente dele aprende que presença sua tem temperatura e queima seletiva. Só recebe calor simbólico quando há respeito ao espaço psíquico. Sem respeito, não há combustão conjunta. Silêncio orientado também inclui pausas dentro de falas. Quando ele acelera para dominar, você reduz ritmo, deixa espaços entre frases, permite que as próprias palavras dele caiam no chão sem acolher. O vazio entre suas respostas atua como espelho acústico. Ele escuta a própria inflação reverberar. Muitos narcisistas ficam inquietos diante de pausa sustentada porque dependem do ruído para não ouvir o barulho interno. Esse incômodo é chave. Se você segura a pausa com respiração visível, sem hostilidade, o corpo dele precisa escolher atacar o silêncio ou entrar nele. Cada vez que ele entra, mesmo por segundos, a persona perde monopólio. Jung trabalhava com os chamados momentos luminosos, instantes em que algo maior atravessa a consciência. Curiosamente, esses instantes quase sempre exigem silêncio receptivo. Quando o relacionamento está inundado de ruído narcisista, o luminoso não acha passagem. O quarto golpe limpa a passagem. Já notou como, depois de uma boa pausa, conversas às vezes descem para território mais honesto? Uma frase como "não sei o que sentir" pode emergir onde antes havia certeza arrogante. Essa confissão mínima é ajoelhamento simbólico. A persona admite limite. Nenhum narcisista diz, estou errado no alto do palco, mas muitos dizem, não entendi o que aconteceu dentro de um silêncio seguro. Importante, silêncio orientado não é muro definitivo. Ele vive de retorno qualificado. Se você só se cala, vira castigo e alimenta paranoia. Se você retorna e abre canal para significado, vira rito. Imagine dizer, pausamos ontem porque a conversa estava escalando. Volto agora porque quero entender por que este tema dispara tanto em nós. Você honra o espaço e reabre em nível metaconsciente. Essa mudança de camada obriga o narcisista a falar sobre a relação em vez de operar dentro dela sem consciência. Ao traduzir o processo, você o arrasta do terreno instintivo para o simbólico, onde a sombra fica mais visível.
pode acontecer o contrário. Ele usa silêncio punitivo contra você. Aqui, o quarto golpe vira espelho invertido. Em vez de correr atrás, você define canal. Vejo que você se afastou. Estou disponível para conversar tal dia. Se não responder, sigo meus planos. Sem drama, sem perseguição. Você transforma o silêncio punitivo dele em plataforma para a autonomia sua. Isso quebra o circuito de reforço, onde ele esperava prova de dependência, encontra fronteira. O inconsciente registra: você não é objeto pendurado no humor dele. Você é polo, com campo próprio. Esse reconhecimento, ainda que inconsciente, corrói a fantasia de controle absoluto e prepara a curva em direção ao ajoelhamento relacional. Enquanto sustenta esses silêncios dirigidos, perceba que algo em você vai se reorganizando. A urgência de ser visto cede espaço a uma curiosidade mais ampla. Quem sou quando não estou ocupando o espelho de ninguém? Essa pergunta abre o corredor que Jung chamaria de caminho rumo ao self. Paradoxalmente, é esse reencontro consigo que mais abala o narcisista, porque quanto mais você se habita, menos espaço há para projeções dele. E é justamente aí que muitos voltam, não para te oferecer reparação plena, mas porque sentem perda de fonte. Cabe a você, armado agora com corte de palco, espelho retardado e silêncio orientado, escolher o que fazer com esse retorno. Estamos diante da transição para o movimento mais profundo de todos, quando você deixa de regular a dinâmica em torno dele e começa a reavaliar o valor simbólico do vínculo inteiro. Esse será o quinto golpe, a transmutação de valor, onde nada volta igual porque o significado mudou de lugar. Você percebeu que o silêncio orientado não era ausência, era moldura. Dentro dele, sua respiração reorganizou memórias. Seu corpo avisou o que aceitava e o que não aceita mais. E a persona dele perdeu o conforto de te comandar pelo ruído. É exatamente nesse terreno que nasce o quinto golpe, a transmutação de valor. Até aqui, nós deslocamos foco, cortamos palco, atrasamos espelho, instalamos silêncio com contorno. Agora vem o ponto em que você muda a moeda inteira da relação. O que antes valia aplauso, passa a valer presença. O que antes comprava perdão com charme, agora custa responsabilidade simbólica. O que antes era luxo emocional, vira requisito mínimo. Jung diria que quando o eixo psíquico se aproxima do self, a hierarquia interna de valores se recalibra e tudo ao redor precisa se ajustar ou racha. Talvez soe abstrato. Como se muda valor? Observe onde você ainda paga caro por migalha. Toda vez que aceita desrespeito porque teme o vazio, você atribui preço alto ao medo e preço baixo à dignidade. Toda vez que responde para manter paz externa enquanto implode por dentro, você precifica o conforto alheio acima da integridade interna. A transmutação começa quando você recalcula esse câmbio invisível. Não se trata de discurso moral, e sim de energia psíquica. Para Jung, libido não é só sexualidade, é investimento vital. Onde você investe, floresce. Onde retira, seca. Quando você retira investimento emocional das dinâmicas que alimentam a inflação narcisista e realoca naquilo que sustenta sua totalidade, o campo inteiro muda a cotação. O quinto golpe não acontece num gesto único, ele infiltra. Primeiro você nota que não sente mais o mesmo fascínio por cada retorno dramático. Depois, percebe que pequenas coerências começam a te atrair mais do que grandes promessas. Em seguida, descobre que prefere uma conversa curta, autêntica, a uma noite inteira de espetáculo. Sem anunciar guerra, você reprograma recompensas. Ele oferece brilho, você responde morno. Ele oferece contato honesto emergente, você presencia. A psique dele aprende, mesmo sem querer, que acesso ao seu campo afetivo responde a outra equação. Esse aprendizado desconcerta a persona, porque ela foi construída para vencer aplausos, não para sustentar reciprocidade. Há quem pergunte, isso não vira condicionamento? Sim, mas consciente. Toda relação humana regula trocas simbólicas. A diferença é quem sabe o que troca. Até agora, o narcisista regulava unilateralmente. Retira, oferece, seduz,
pune. Com o quinto golpe, você traz a troca para o nível de consciência. Não é chantagem, é clareza. Você começa a nomear com delicadeza as condições que permitem vínculo vivo. Respeito a limites, responsabilidade por palavras em público, espaço para retorno atrasado, compromisso com conversas fora do palco. Não precisa vir em lista, pode emergir em cenas. Quando nossas falas são usadas depois contra mim, me afasto. Quando você reconhece exagero, sinto abertura para ficar. Cada frase devolve tabela de valores atualizada. Aqui surge o ajoelhamento que tantos imaginam como cena dramática, mas que na realidade profunda costuma chegar como desvalorização espontânea da própria persona por parte dele. Quando a máscara não compra mais proximidade, ele testa baixar preço. Talvez eu tenha passado do ponto. Não quero perder isso. O que você precisa? São perguntas que antes seriam inimagináveis. Ajoelhamento simbólico não é humilhação teatral. É o momento em que o ego inflado aceita negociar com realidade. Jung veria nesse gesto a possibilidade de integração de sombra. Aquilo que ele não suportava ver começa a entrar porque o antigo atalho de projeção não funciona mais. E se, ao ver esse movimento, você descobrir que já não deseja o retorno nos moldes antigos, essa é a parte mais honesta da transmutação. Mudar valor inclui a chance de mudar destino. O relacionamento que motivou toda a travessia pode se tornar inviável quando você volta a habitar a si. Não chame isso de fracasso, chame de ouro alquímico. Na tradição alquímica que inspirou Jung, muitos materiais queimam e não atravessam o processo. O que sobra é o lapso de algo mais puro. Às vezes o outro acompanha, às vezes você segue sem ele. Em ambos os casos, a transformação é real, porque o valor de si deixou de ser negociável por migalhas narcísicas. Não romantize. Quando o câmbio psíquico muda, resistências explodem. Ele pode acusar que você mudou, que está frio, que virou manipulador. Esses ataques revelam que o antigo mercado fechou. Respire. A nova cotação não precisa ser defendida com raiva. Ela se prova na consistência. Cada vez que você mantém limite, sem romper vínculo à toa, reforça o valor. Cada vez que responde à verdade com presença e à manipulação com distância, reforça. Cada vez que escolhe sair de discussões circulares e voltar quando houver disposição real de escuta, reforça. O inconsciente entende repetição. Valor novo consolida-se pela trajetória, não pelo anúncio. O quinto golpe também devolve ao seu corpo direitos que talvez você tenha esquecido. Direito de descansar sem justificar. Direito de não explicar motivo de cada limite. Direito de sentir ambivalência sem ceder. Direito de alegria sem pedir licença. Quando esses direitos voltam a pulsar, você muda a vibração. E pessoas que vivem de capturar vibrações vulneráveis sentem. Alguns narcisistas recuam porque não conseguem mais extrair. Outros se aproximam tentando aprender nova linguagem, porque, apesar da defesa, desejam nutrir-se de algo menos tóxico. Se esse segundo caso for o seu, avance com cautela e consciência. Você não cura ninguém. Você oferece campo onde cura própria pode acontecer se o outro escolher caminhar. Talvez agora faça sentido revisitar tudo o que percorremos. Aquele primeiro deslocamento que te tirou do reflexo direto, o segundo corte que derrubou o palco, o terceiro espelho retardado que devolveu padrões fora de tempo, o quarto silêncio orientado que criou T-, e agora o quinto golpe que altera o valor simbólico do vínculo. Juntos, esses movimentos compõem uma espiral de individuação em meio ao caos relacional. Não existe fórmula, existe processo vivo. E dentro desse processo, o narcisista pode sim voltar. Não porque você venceu um jogo, mas porque o jogo mudou e ele decidiu, ainda que parcialmente, jogar em outro tabuleiro. Se não decidir, você já não está preso. Antes de seguirmos, olha para dentro e pergunta: que parte de mim ainda negocia valor abaixo do que sente? Que cena eu estaria disposto a repetir só para não encarar a solidão criativa que vem depois da transformação?
Essas perguntas não são retóricas, são portais. Carl Jung nos lembraria que o que mais precisamos está onde menos queremos olhar. Se você quiser, posso agora costurar tudo em uma conclusão emocional que não fecha, mas ecoa, amarrando símbolos, feridas e escolhas para que você saia desta jornada com mapa interno e força externa. Você percebe que não está diante de um fim quando as imagens voltam sozinhas. O espelho rachado daquela primeira cena, o pano de fundo arrancado no meio da fala, o reflexo que demorou e devolveu o que doeu. O vazio que virou sala de escuta, a moeda emocional que mudou de rosto sem pedir permissão. Nada disso desaparece. Fica pulsando como brasas sob cinza fina. Carl Jung diria que o que foi tocado pelo símbolo não retorna ao estado anterior, transforma-se. E é essa transformação que agora respira dentro de você, mesmo que em silêncio. Há feridas que antes eram só dor e agora são bússola. Aquela criança interna que aceitava aplausos por migalhas começa a olhar nos olhos de quem pede palco e pergunta: para quê? O corpo que tremia ao menor sumiço hoje reconhece o próprio ritmo e não se vende ao desespero do outro. A sombra dele, antes soberana sobre o teu humor, perdeu território porque você recolheu as partes de alma emprestadas. É como recuperar fotografias velhas das mãos de um estranho. De repente a tua história volta a morar na tua casa. O teatro interno mudou a arquitetura. Onde antes cabiam discursos grandiosos, agora há corredores estreitos de verdade. Quem quiser ficar, precisa tirar o figurino. Você talvez tenha visto isso nos pequenos momentos em que ele gaguejou, desviou, confessou sem confessar. Ajoelhamento raramente vem com gesto dramático. Vem quando a persona percebe que não compra mais entrada com o brilho de sempre. O ar muda, o corpo dele baixa meio centímetro. Você sente, é leve, mas é real. E o que fazer com o real quando ele chega? Há pessoas que, ao verem o outro inclinar-se, percebem que já caminharam além do ponto de retorno. Outras escolhem reconstruir em terreno novo. Não existe resposta certa, existe consciência. Jung nos convida a perguntar: o que serve à minha totalidade? Se permanecer continua o meu crescimento e respeita a minha dignidade, fico e negocio. Se permanecer me arranca do centro e me devolve a velha roda, agradeço a revelação e sigo. A coragem está em ouvir. As imagens simbólicas que atravessamos não foram ornamento. O lago escuro, onde o reflexo chegava atrasado. O vaso hermético, onde seguramos o calor sem explodir. O temenos do silêncio vivo. A moeda psíquica que mudou cotação. Guarda essas imagens. Elas funcionam como chaves no inconsciente. Quando situações futuras te puxarem para dinâmicas iguais, a memória simbólica acende antes do hábito antigo e você pode escolher outra via. Escolha, vista, ganha caminho. Talvez você note sonhos diferentes nos próximos dias. Portas entreabertas, corredores com luz lateral, objetos que você achava perdidos reaparecendo. Esses sonhos não são aleatórios, são o teu sistema integrando o que ouviu. Se acordar lembrando de algo, anota. Jung lembrava que toda transformação duradoura precisa ser escrita, falada, ritualizada. Escrever nos comentários deste vídeo algo que ecoou em você pode parecer simples, mas transforma a experiência em símbolo compartilhado. Onde há símbolo partilhado, há comunidade psíquica. Olha ao redor. Quantas pessoas vivem hoje presas em reflexos que doem? Quantas ainda confundem amor com plateia, presença com performance, silêncio com castigo? Se alguma imagem daqui poderia aliviar um desses círculos, não guarda, compartilha. Jung acreditava que o inconsciente coletivo se move por ondas de significado. Uma palavra tua pode ser a rachadura no espelho de alguém que nunca se viu. Então deixa que eu te entregue a âncora desta travessia em voz baixa. Quando você recolhe a parte de si que cedeu para ser espelho, o mundo inteiro muda de rosto. Não porque o narcisista se ajoelhou,
mas porque você levantou. E se ele vier, virá diante de alguém inteiro, não de um reflexo pronto para salvá-lo. Se algo despertou aí dentro, marca o chão desta experiência. Deixa teu like como quem acende uma vela no templo que abrimos juntos. Escreve nos comentários onde o espelho virou, onde o silêncio falou, onde a tua moeda mudou o valor. Compartilha com quem ainda vive pendurado em aplauso vazio e se sente que essa jornada precisa continuar, se inscreve e caminha conosco. Cada nova voz amplia o campo onde a sombra pode ser vista sem medo. Fica com essa última respiração. A cura começa no instante em que o reflexo aprende a respirar por conta própria. Eu estou aqui. Quando você chamar, seguimos.